Filipenses 2, os versículos de 1 a 4 nos trazem essa ideia que está conectado, claro, com o que a gente viu na semana passada, com a batalha que a gente está vivendo. E Paulo já vem falando, de uma batalha que pode ser para cada um diferente, para um é mais físico, para outro é mais emocional, para outro é espiritual, E a gente sempre tem esse componente espiritual por trás, mesmo que seja algo que acontece com todo mundo, por estar nesse mundo, Mas Satanás sempre se aproveita também. Mas a gente aprendeu que não importa o conjunto de circunstâncias que você tem, Cada um pode ter um conjunto diferente. Importante como a gente responde a essas circunstâncias, o que a gente faz com elas. E Paulo vem falando que qual é o desafio que cada um tem, independente das circunstâncias, de viver de uma forma digna do Evangelho, de ser testemunha de Jesus aqui na Terra, de realmente viver conforme aquilo que nós aprendemos pela palavra, quem nós somos em Jesus, como cidadãos do céu. Mas Paulo também já tocou um pouquinho nos problemas que estavam acontecendo lá na igreja em Filipos. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso. O que acontece quando a gente tem problemas com relacionamentos, com outras pessoas? Isso também pode roubar muito a nossa alegria, pode jogar a gente num buraco assim. E Paulo sabia disso. Ele ouviu da desunião que acontecia lá na igreja em Filipos, Não só duas mulheres brigando, mas provavelmente a igreja tomando um lado e outro lado. E acontece, quando um evita falar com o outro, Quando um já despreza o outro, quando quebra a comunhão totalmente. E a gente sabe que isso acontece no mundo, É só ver os países, governos como se tratam. É só olhar para a Ucrânia, a Rússia e toda a OTAN e todos os países. Se você faz alguma coisa que eu não gosto, vou tirar os meus diplomatas, como sinal de desagrado. Não estou gostando, vou cortar todos os meios de comunicação. Ainda bem que a gente não voltou totalmente para a situação da Guerra Fria, Ainda existe uma comunicação, Estados Unidos, Rússia, China e tudo mais. Mas é basicamente esse o caminho, Não gostei, vou cortar os meios de comunicação. Não deveria ser assim, mas até entre cristãos acontece. Você fez algo que eu não gostei, vou cortar a comunhão. Não vou falar mais com você. Vou cortar as relações diplomáticas que eu tenho com você. Não quero nem ouvir, não quero te ver. E corta os meios de comunicação. Mas não precisa ser assim, Não precisa ser assim, porque nós estamos em Jesus. É isso que Paulo vai falar. Nós recebemos tanto em Jesus, tantos recursos, que nós temos não só a possibilidade, mas sim tudo que nós precisamos para viver em união e comunhão com os irmãos. Isso Paulo vai falando, então vamos começar no versículo 1, que fala assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Ele menciona 4 pontos aqui, ele fala estar em Jesus, por estar em Jesus. Ele já tinha falado no final do capítulo 1 que o sofrer também é em Jesus, é em Cristo. Nós sofremos por amor a Ele, e claro que o que nós temos nele, esses itens aqui, esses privilégios, é infinitamente maior do que qualquer sofrimento que a gente possa passar. Mas essa é a base, nós estamos em Jesus. Essa é a base para a gente poder passar pelo sofrimento, E qualquer circunstância adversa, inclusive aquelas que resultam de relacionamentos difíceis. Nós vamos ver o que nós temos nele, mas antes disso vamos só meditar no fato de que tudo está disponível para nós, tudo isso que ele fala aqui. Será que nós como cristãos estamos de fato experimentando esses privilégios? Tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, o perdão que Ele nos deu, a reconciliação,
a vida nova, a vida abundante, a vida eterna e tudo mais. Será que nós estamos de fato experimentando hoje na nossa vida? É como um fruto numa árvore, né? Você vê lá, nossa, está bonito, está maduro, né? Deve ser um gosto maravilhoso, mas você precisa estender a sua mão, pegar esse fruto e morder, né? Senão pode ser igual uma fruta de cera que está na mesa. Parece real, nossa, parece gostosa. Enquanto você não pega e dá uma mordida, é igual aquele fruto que está lá na árvore, né? Maravilhoso. A gente precisa apanhar, a gente precisa pegar, a gente precisa se realmente apoderar daquilo e receber aquilo que Jesus já nos deu pela fé. Senão não faz diferença ver uma coisa bonita ali e a gente só olha e não recebe. Está nele, como ele fala, por estamos em Cristo. Está nele quer dizer conhecê-lo e permanecer nele, como o ramo está na videira, né? Dependendo de Jesus, recebendo de Jesus o que ele tem para nós. O ramo, por si só, não sobrevive, né? Não pode fazer nada, mas como o ramo está na videira, vive e vive muito bem, produzindo fruto, por essa conexão nós também estamos em Jesus. E tudo acontece através da fé, né? O receber é pela fé. O pegar desse fruto maduro é pela fé. Nós permanecemos em Jesus pela fé e nós experimentamos tudo que nós temos em Jesus pela fé. Então a fé é a base para experimentar essas coisas que nós vemos. Ele fala até se, né? Se por estarmos em Jesus temos essas coisas. Ele fala, não falando uma pergunta, mas uma afirmação, né? Se nós estamos em Jesus, nós temos essas coisas. Não é uma possibilidade, é uma realidade. Nós de fato temos tudo isso disponível para nós. Nós temos essas coisas em Jesus. Temos e temos muito, né? Nós temos tudo em abundância. E tudo deveria ser experimentado por nós. E uma vez que a gente experimenta e recebe, aí o próximo ponto vai ser nós podemos também passar isso, compartilhar isso com outras pessoas. O que nós temos então? Versículo 1, nós temos alguma motivação. Será que nós temos alguma motivação em Cristo? Por estarmos em Cristo, temos e temos muito. E como a gente precisa de motivação, como a gente precisa de ânimo, como a gente precisa de encorajamento nas fases difíceis na vida, né? Quando a gente passa por um deserto, por uma dificuldade, o que não pode faltar é a motivação. Será que a gente tem motivação em Jesus? A gente tem muita motivação a cada dia, né? Quando a gente acorda, a gente pode olhar para Ele, Ele não mudou, né? Ele é o mesmo. A gente cantou do amor firme e constante. Assim é o amor de Cristo por nós, né? A gente não precisa acordar e pensar, será que Ele mudou? Pensando ao meu respeito de alguma forma. Não, Ele deve ser o primeiro pensamento ao acordar. Não deve ser a areia movediça que são as circunstâncias, né? E você começa a rebater e você vai se afundar mais ainda. Eu até diria, com todo respeito, que Jesus é o maior guru de motivação, né? Hoje em dia vai no Netflix, tem todo tipo de pessoas motivacionais, porque a palavra dele de fato é verdadeira, né? O que ele fala funciona, é só a gente colocar em ação, né? É só a gente praticar a palavra que você vai ver que dá certo. Orar, dá certo. Buscar a Deus, dá certo, né? Jejuar, dá certo. Você se prostrar diante de Deus, confessar seus pecados, dá certo, né? Você pode confiar totalmente nas suas palavras. E quando a gente tem muitas e muitas razões para ficar deprimido, é olhar para Jesus, né? É focar em Jesus, e o melhor lugar para ver Ele é lá na cruz, né? Morrendo pelos nossos pecados, sofrendo do jeito que Ele sofreu. E aí a gente é motivado para continuar. E a gente tem até esperança que o melhor de Deus ainda está por vir, né? Por nós estamos conectados com Ele. Ainda podemos crescer mais nele. Não chegamos no final, né? Agora já não tem mais nada para fazer aqui na Terra, não tem mais nada para crescer. Tem muito. Eu até diria
mesmo quando as coisas mais maravilhosas da vida cristã não nos animam. Você já esteve num lugar assim, num momento assim, que você fica até indiferente em relação às coisas que deveriam alegrar a gente demais, que nós servimos o Rei dos Reis, que nós fazemos parte de um reino que não é eterno, não vai parar. Que nós fazemos parte da família de Deus, que nós vamos passar toda a eternidade com Jesus. Algum momento na sua vida já ficou até indiferente em relação a isso? Não te deu a alegria que você gostaria de ter? E claro que o básico deveria nos animar, deveria nos alegrar, né, o máximo. Mas Deus é tão bom que mesmo assim, para nos dar motivação, Ele encontra uma forma, Ele acha algum acesso ao seu coração para passar algo tão individual que vai alegrar o seu coração naquele momento, né, da dificuldade. Ele vai ressaltar algum aspecto específico quando você está passando pelo vale dos ossos secos, né? Quando você está no deserto, quando você está sob circunstâncias esmagadoras. E através da sua palavra, pelo seu Espírito, Ele te dá um acontecimento na sua vida que você lembra, um evento, alguma história, de repente, do Antigo Testamento. Eu nunca mais pensei nisso, né? Uma palavra só e, de repente, você tem toda a motivação que você precisa. De repente, você liga os pontos e vê a mão de Deus está por trás disso. Posso ficar aliviado, posso respirar fundo, Deus está no controle. Então, Deus nos dá muita motivação. Mas o segundo ponto é se tem alguma exortação de amor. Se tem outras versões dizem consolo, né? Temos algum consolo, temos exortação de amor? Com certeza. O amor de Deus tanto nos consola como nos exorta. O amor de Deus é consolo para uma alma oprimida, né? Porque Ele me ama mesmo assim. Eu olho para mim e falo, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Debaixo dessas circunstâncias. Mas Ele me ama mesmo assim, mesmo e apesar da minha pequena fé naquele momento. Apesar da minha atitude ruim, né? Naquele momento que Ele vem também corrigindo, né? Apesar de eu dar, às vezes, ouvidos às mentiras do diabo. E, de repente, continuar pela metade do dia pensando, Deus deve me abandonado, né? Ter me abandonado no meio disso. E, apesar disso, Ele me ama. É um amor que vai até o fim. Jesus, em João 13, quando Ele, né, pegou a toalha, lavou os pés dos discípulos, diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele foi até o fim. Ele foi até a cruz, né? Ele foi além para a ressurreição. Ele levou esse amor até o fim. E naquele momento, tomando o lugar de servo, lavando os pés de cada discípulo, levando em consideração todas as ambições egoístas que eles tinham, né? A gente quer sentar ao seu lado, né, lá no reino. A gente quer que o reino chegue agora, né? Apesar de todas as falhas que eles ainda iriam cometer, né? Pedro negando Jesus, todas as expectativas tortas que tinham, não, ele foi até o fim. E Isaías 42:3 nos fala que ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Então, quando você procura algum motivo por Deus te amar e você não encontra nada, né? Você fala, eu me julgo indigno do seu amor, não encontro nada bom em mim por qual Ele poderia me amar. Ele sempre tem um motivo, que é a sua vontade. E fala, porque eu quero, né? Vai discutir com Ele por isso, né? Vai discutir o quê? Quando Ele fala, eu quero, ponto. Está falado, eu quero te amar. Não porque você tem alguma coisa, né, que me atrai, alguma coisa maravilhosa, que de fato em nós não tem nada de bom. Mas Ele é a razão. E mesmo quando nós nos sentimos abandonados por pessoas amadas, e você espera receber o amor de alguém que está próximo de você, mas não recebe, o amor de Deus está presente, está constante, uma âncora na nossa vida. Então, se tem algum consolo, alguma exortação no amor, e tem. O que mais tem? Terceiro lugar, alguma comunhão no Espírito.
Comunhão é koinonia, é compartilhar, é ter algo em comum, é ter parceria. E nós temos a vida de Deus em nós. O Espírito Santo, né, trouxe essa vida para nós e Ele comunica isso conosco. O Espírito Santo comunica algo em nosso coração. Em primeiro lugar, que nós somos de fato filhos de Deus. Mas também quando Ele fala, e você sabe disso, tudo pode mudar num segundo, né? Quando Ele fala uma palavra, de repente você tem uma perspectiva totalmente diferente daquilo que você achava. De repente você tem zero ansiedade, alegria imensa, um vislumbre do céu e você fala, de onde veio isso? É a comunhão com o Espírito. Ele que torna o mundo invisível tão real para nós, mais real do que as coisas que estão na nossa frente. E Ele traz a palavra viva e eficaz e torna ela aplicável na nossa vida. E de repente faz sentido na nossa situação. Ele torna essa palavra algo personalizado, né? Algo sob medida para você. Para outra pessoa, até ouvindo essa palavra, Deus pode falar uma coisa e para você outra coisa, porque o Espírito que faz isso, né? Torna isso real para nós e traz luz na escuridão. E na comunhão do Espírito Santo, de repente a gente experimenta a presença plena de Deus. E a presença de Deus muda tudo, porque é maior do que qualquer outra coisa. E todo o resto começa a esvanecer, começa a ficar insignificante. Aquela montanha que estava na sua frente, que você achava esse é o fim, né? Da minha vida, do meu negócio, da minha família, o que seja, de repente se torna algo pequeno e insignificante. Paulo vai falar em 2 Coríntios 13, 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Que a gente possa experimentar isso todos os dias, a comunhão do Espírito Santo. Porque não é apenas a gente receber da parte dele, mas também a gente compartilhar. Comunhão é compartilhar mutuamente. O que nós podemos compartilhar? O que nós podemos oferecer para ele? De fato, nada. Mas nós podemos comunicar algo para ele também. O que nós podemos compartilhar? Os nossos sofrimentos, né? As nossas circunstâncias, as nossas emoções. E ele entende. Isso que é o mais maravilhoso na comunhão do Espírito. Ele sente, ele entende e ele está envolvido nas nossas dores. Por que eu falo isso? Quando a gente estuda Romanos, quem lembra, né? Fala 3 vezes, na verdade, que algo geme, né? A natureza geme, nós gememos e o Espírito Santo geme também. Em Romanos 8, 23 fala que nós gememos. Nós gememos porque estamos debaixo de um peso nesse mundo, né? Passamos por várias coisas difíceis. Mas alguns versículos para frente, Romanos 8, 26, fala da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós gememos e o Espírito geme em nós, através de nós. Como? O versículo fala que Ele nos ajuda na nossa oração. Quando a gente não sabe como continuar, nem como orar, nem o que falar, como que eu vou orar nessa situação? A gente está num momento de fraqueza, de limitação. E aí vem o Espírito com o seu poder e Ele nos ajuda sentindo as nossas emoções, né? Entendendo os nossos gemidos, né? As nossas circunstâncias, sentindo aquilo e ecoando nossos gemidos em nosso coração e comunicando fielmente a Deus Pai. Porque no versículo depois fala, Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E de repente, quando você não tem nem palavras, né, mas você está sendo esmagado, o Espírito comunica isso para o Deus Pai, né? E Ele sente, entende e está intimamente envolvido nas nossas dificuldades. E, muito mais, Ele nos dá força, a força que nós precisamos. Às vezes, é a força para passar mais um dia, né? É para passar mais esse dia. E amanhã Ele vai dar uma nova porção de forças. Mas, acima de tudo, também Ele nos dá força para sermos testemunhas nesse mundo, né? Testemunhas de Jesus.
É isso que Jesus falou em Atos 1:8. Vocês vão receber poder quando o Espírito vier para serem as minhas testemunhas, para vivermos dignos do Evangelho de Deus. E Ele ainda dá o fruto, que é amor, para a gente verdadeiramente ser amorosos no momento da dor, quando a dor irrita, quando a dor deixa a gente inquieto, quando a dor, o sofrimento deixa a gente impaciente com outras pessoas. E de repente a gente pode ser amoroso porque nós temos comunhão com o Espírito Santo. E em último lugar, quarto lugar, ele fala no versículo 1 ainda, alguma profunda afeição ou compaixão. Temos isso? Com certeza temos isso. Afeição e compaixão como o pai tem com um filho, como o pai se alegra com o filho. Por pertencer à família de Deus, nós recebemos o amor dele. E nós podemos respirar fundo e dizer, com Deus estou em casa, com Deus estou seguro, com Deus estou protegido. E eu posso receber provas do seu amor. Não apenas, vamos dizer apenas em aspas, a maior prova que Ele já nos deu. Porque o Novo Testamento, quando você vê do amor de Deus, do amor de Jesus, sempre fala, Ele nos amou, no passado. Porque você pode olhar para a cruz e falar, é assim que Ele nos amou. É assim que Ele me amou, Ele já deu a maior prova do seu amor na cruz. Ele demonstrou o seu amor por nós, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. Mas Ele não deixa de mostrar o seu amor diariamente, através de uma dose de ânimo, da sua provisão, do seu cuidado. E a gente é lembrado disso quando a gente vê em Mateus 7, de 9 a 11, o coração do Pai, que fala, qual de vocês, Jesus falando, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Porque Ele tem profunda afeição e compaixão. E a compaixão dele não é apenas a compaixão que a gente pode ter, coitadinho, que pena, tá passando por perrengue. Mas a compaixão o move ficar comovido de fato, o move para mudar algo nessa situação, para não nos deixar na mesma. É como o bom samaritano que ficou tão comovido que não conseguiu passar pelo homem ferido, mas parou e cuidou, e pagou, e levou até o fim. E com tudo isso, Paulo fala, se a gente tem isso tudo, agora fazem um favor para mim. Versículo 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Peraí, o amor de Paulo não estava completa? Paulo não estava falando da alegria que ele tinha, apesar das circunstâncias, tinha uma alegria imensa acima das circunstâncias. O que estava faltando? Ele não tinha tanta alegria no Senhor? O que faltava naquele momento para completar a alegria dele? Primeiro, a gente pode tirar uma lição, é que a alegria não tem limites. Até Paulo, um cara tão feliz, tão alegre, ainda poderia ter mais alegria. A alegria do Senhor não tem limites, porque Jesus não tem limites, Sempre pode crescer mais, porque a nossa alegria está nele. Por isso Pedro fala em 1 Pedro 1,8, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Se a alegria é indizível, é porque ela é tão grande que a gente nem sabe como expressar aquilo, Imagina se a gente pode ter isso aqui na terra, como vai ser a alegria dos céus, E naqueles momentos que a gente pode experimentar a alegria dos céus no nosso coração, mesmo nesses momentos obscuros aqui na terra. Mas como a alegria dele poderia aumentar ainda? Como a nossa alegria atual pode aumentar ainda? Isso é um pensamento que deve nos animar. A alegria atual não chegou na medida plena e completa ainda.
você ainda pode ter mais alegria. Mesmo como Paulo, uma pessoa tão alegre, você também pode chegar numa medida mais completa. Mas como? O que faltava para Paulo? Será que faltava uma circunstância diferente? O que falta nas suas circunstâncias, na sua né, atual situação hoje? O que poderia aumentar a sua alegria? Outras circunstâncias? Será que é isso que Paulo falou? Melhorar um pouquinho as circunstâncias. Será que é isso que Paulo falou? Não. Ele nem fala das circunstâncias, ele não fala que Deus me liberte logo dessas correntes porque não aguento mais. Não. Ele fala em outros, né? Fazem um favor para mim e vivam em união. Esse era o desejo de Paulo. Ele queria que todos vivessem em união e comunhão. Porque quando a gente está passando por dificuldades, nós temos a tendência de olhar para nós mesmos, né? Olhamos para o nosso próprio umbigo, né? O que está acontecendo na minha vida? Eu não estou vendo nem outra coisa. Eu foco naquilo que está ruim e o porquê que está tão ruim. Aí geralmente eu tento procurar alguma solução e tentar resolver a questão de alguma forma e geralmente pelas minhas próprias forças. Mas nós não temos olhos para o sofrimento ou a necessidade dos outros. Por isso Paulo fala, querem completar minha alegria? Foquem em outros. Vamos pensar em outros. Vamos pensar menos em nós mesmos, em vocês mesmos, porque Atos 20, 35, Jesus falou essa palavra, há maior felicidade em dar do que em receber. Maior felicidade em dar, em focar em outros, do que você receber, do que você pensar em si e pensar em tudo que acontece ao redor da sua vida. Então a alegria só pode aumentar se a gente começa a abençoar outras pessoas, apesar do nosso sofrimento. Quando a gente tira os olhos de nós mesmos e olhamos para outros como Jesus. E a gente vai ver esse exemplo na semana que vem, né, na humildade de Jesus, porque ele foi a única pessoa centrada em outras pessoas. Não egocêntrica, mas totalmente centrada em outras pessoas. E na medida em que a gente começa a viver passo a passo como Jesus, abençoando outras pessoas, a gente vê que a alegria vai ser mais completa. O desejo de Paulo era isso. Eu quero que vocês vivam em união. Então ele falou, por favor, começam tendo o mesmo modo de pensar. É pensar todo mundo igual sobre todo o assunto? Não, obviamente não, porque união não é uniformidade, né? Cada um pode ter a sua opinião, mas em relação à mentalidade, devemos ter a mesma. Devemos ter a mentalidade de servo. Nós somos servos em primeiro lugar, porque Jesus veio para servir. Nós devemos pensar conforme o Evangelho, não placa de igreja, né? Não essa tradição, esse gosto, mas o que o Evangelho nos ensina? Quais as prioridades corretas na minha vida? E nós devemos pensar mais em coletivo e nem tanto em individualidade. Ele também fala o mesmo amor. Esse amor que ele falou no versículo 1, o amor de Cristo que vocês receberam. Esse amor que nós já temos. Vocês devem ter esse amor um pelo outro. Para todos, sem acepção de pessoa, né? Sem panelinhas, sem escolher favoritos. Juntos e não um contra o outro. E vocês devem ter um só espírito e uma só atitude. Como um corpo. Pensar como corpo, não dividido. E vocês devem lembrar do Salmo 133, que fala como é bom e agradável quando irmãos convivem em união. É esse espírito que a gente deve ter. E aí ele fala da maior alegria, de um óleo, né? O salmista fala um óleo que desce pela cabeça de Arão, pela barba. E o óleo é um símbolo de alegria. Né? Imagina, transbordando sobre a sua cabeça. Quando os irmãos vivem em união. Quando um começa a carregar os fardos pesados do outro. Quando você vive o amor que você recebeu, mas contribui e compartilha com outras pessoas. E Paulo fala, isso é possível, porque nós recebemos tudo isso
em Deus, por nós estamos em Cristo. Não é uma utopia, né? Não é apenas um desejo lá longe. Nós podemos viver assim, porque não vem de nós, é um dom de Deus, né? Vem pelo Espírito Santo em nós e nós entendemos que nós já recebemos tudo para que isso dê certo. Então Paulo finaliza essa introdução, vamos dizer, a esse capítulo 2, nos versículos 3 e 4, nos dando um certo remédio para os males que habitam em nós. Versículo 3 e 4 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que a gente pode resumir aqui? Os piores males em nós são o egoísmo e o orgulho. Que isso geralmente em nós e no outro que destrói relacionamentos, né? Que acaba com casamentos, que acaba com países, né? Qualquer tipo de relacionamento. É o inimigo número 1 que nós temos em nós contra os relacionamentos. E o inimigo número 1 que rouba a alegria, né, das nossas vidas. A alegria no Senhor. E como a gente pode combater? Ele fala: nada façam. Isso não pode coabitar em nós, coexistir em nós, se a gente quer ter mais alegria, se a gente quer que os relacionamentos deem certo. Então, nada façam baseados no orgulho ou no egoísmo. Nada façam validando a si mesmo, a sua dignidade, se dando valor, né, ou se posicionando acima de outra pessoa. Nada. Começa assim. E aí ele dá dois exemplos práticos, 2 dicas práticas. Ele fala: humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Isso é contra orgulhos, contra a vaidade. É contra a nossa tendência de pensar que nós somos melhor que o outro, né? Que nós somos tão capazes, tão talentosos, né? Tão importantes. A gente pensa de forma tão elevada de nós mesmos, que a gente pensa, o mundo só estava esperando por nós, né? Talvez não em tudo, né? Mas naquele momento, naquela coisa que eu sei fazer, só que a escada de sucesso no reino de Jesus é para baixo, não é para cima, né? No trabalho, sim, a gente, né, quer uma carreira, quer trabalhar, quer chegar lá em cima, mas no reino de Jesus, né, a gente vai descendo. Porque ele falou: quem quer ser o maior deve ser o servo de todos. E só assim a gente pode ser humilde, né? Ele falou: humildemente considerem outros superiores a si mesmo. Se nós sabemos quem nós somos em Jesus, se nós realmente recebemos o amor de Jesus, nós podemos ser humildes. Quer dizer, exatamente como nós somos, nem mais nem menos. Sabendo os nossos pontos fortes e fracos, mas sabendo que, apesar de tudo, nós somos infinitamente amados por Ele. E aí a gente se coloca no lugar certo e pode colocar outros no lugar superior. A gente só pode fazer isso em Jesus. Considerar outros mais importantes sem rebaixar a si mesmo, né? Não é: você é tão maravilhoso, eu não presto para nada, eu sou terrível. Não. Cada um é maravilhoso aos olhos de Deus, mas se eu sei que eu sou amado, eu posso olhar para você como alguém superior a mim. E que Deus abençoe a sua vida. A gente vê um exemplo muito bom na história de Saul e Davi, né? Era uma briga constante assim que Davi chegou no palácio, né? E aí quase morreu, né, nas mãos de Saul, teve que fugir e tudo mais, né? Mas a inveja começou logo após a vitória sobre Golias, né? Que tinha mais gente aplaudindo Davi do que Saul. E essa inveja foi crescendo, até que Saul se colocou numa situação que não tinha mais saída, e ele mesmo se desqualificou de ser rei, né? Por sua desobediência. E nesse capítulo que fica bem claro em 1 Samuel 15, no versículo 27, Samuel fala para
Saul e fala: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Para alguém que é orgulhoso, que é invejoso, imagina como isso soou. Quem é esse cara que é melhor do que eu? Eu não era o cara, né? Eu não sou o rei, né? Quem é essa pessoa a quem Deus vai passar o reino? Mas se ele do começo tivesse olhado para Davi como realmente alguém melhor, alguém superior, poderia ter sido totalmente diferente. Então, quem é a pessoa que a gente inveja, a posição que a gente inveja, né? O orgulho que a gente deixa crescer dentro de nós. Se a gente olha todas as outras pessoas superiores a nós mesmos, não vamos ter nenhum problema quando Deus abençoa fulano e coloca Beltrano naquela posição que a gente gostaria de ter, né? E faz coisas que a gente não esperava, mas é a mão de Deus. Amém. Abençoe essa pessoa. Talvez seja melhor mesmo para esse momento, para esse lugar. E eu posso saber que Jesus tem um plano em tudo. Para mim, para aquela pessoa, eu quero ver essa pessoa como superior a mim. Em segundo lugar, e a gente termina com isso, no versículo 4, ele fala sobre a ambição egoísta, o egoísmo em nós, porque cada um tenta promover a sua própria causa, né? Principalmente quando as coisas apertam, no sofrimento, o perigo é se tornar mais egocêntrico, olhar mais para si mesmo, né? Tudo acontece por causa de mim, o mundo gira, né, em torno de mim. E um outro perigo nesse momento é o coração ficar endurecido. Porque é isso que acontece. Ou as coisas ruins acontecem e deixam o nosso coração endurecido, ou a gente leva essas situações para Jesus e deixa Ele amolecer o nosso coração. Não tem outra opção. E a gente precisa cuidar do nosso coração para não ficar endurecido. E ele fala, vocês precisam tirar a si mesmo do centro das atenções, do centro de tudo. Coloca outros no centro. Não considerar a sua situação a pior de todas. Os outros também têm problemas, né? Os outros provavelmente passam por coisas piores do que você. Não ver a sua situação lá no top e os outros não são importantes. Não é desse jeito que todos deveriam perguntar sobre você, todos deveriam pensar em você, todos deveriam cuidar de você, todos deveriam ligar para você. E quando não ligam, você reclama, ninguém cuida de mim, ninguém se interessa por mim. Mateus 7,12, Jesus falou assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Eu gostaria que alguém orasse comigo, vou orar com alguém, né? Gostaria que alguém se importasse comigo, vou me importar com alguém. Isso, obviamente, não quer dizer que os nossos problemas vão ser esquecidos no meio, né? Que a gente deve esquecer os nossos interesses. Não é um nirvana, né? Você está em Deus, esquecido, né? Você não existe mais, não. Você conta e você é importante para Deus e para todos nós também. Mas ele fala, cuide dos interesses dos outros também. Vai e ora por alguém, vai e faça algo bom para alguém. Vai e pergunta como que eu posso servir ao outro, o que traz alívio para o outro, como que eu posso ser a mão, o pé, a boca de Jesus para o outro. E assim o que acontece, né? A gente sim vai esquecer aos poucos os nossos problemas também. Porque em nossas dificuldades a gente fica tão cego para aquilo que não beneficia apenas a nós, mas também a outros. E de repente você estendendo a mão, você abrindo os olhos, você indo, né, servindo alguém, você vê que ajudando ele, de repente a minha situação também fica melhor. De repente podemos encontrar uma solução para todos nós. E isso é vida em comunhão da fé. Cada um tem os seus problemas. Cada um poderia ficar em casa e tentar resolver do jeito que pensa melhor, né? Vou tentar resolver isso sozinho. Mas nós, por Jesus, fomos chamados para viver em comunhão, para viver em conjunto, um coletivo. E Deus sempre usa cada membro do seu corpo para abençoar o outro. De forma física,
Porque tem um irmão que pode e gosta de trocar a lâmpada, o chuveiro, de pintar, e que o outro não sabe fazer. Emocionalmente, tem um irmão que ouve você, né? Que senta com você e que ouve tudo que você tem que falar e aí te dá um conselho. E aí te ajuda para endireitar, né, esses caminhos. E espiritual também. E a gente precisa disso. Alguém que ora com você. Alguém que senta ao seu lado e dá uma palavra. Alguém que encoraja, que ajuda, que anda ao lado. E a gente é chamado para viver assim. E cada vez mais assim. Então, quer a alegria completa? Viva para outros, assim como Jesus viveu. E na medida em que a gente se preocupa com outros, os nossos problemas também vão ficar cada vez menores. E dessa forma, centrado em outros, a gente vai batalhar esses inimigos em nós, o orgulho e o egoísmo. E aí, de repente, a união e a comunhão se tornam possíveis. E Deus vai cuidar de cada um, de cada situação, como Ele sempre fez. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu amor infinito. Obrigado, Senhor, por nos escolher e por querer nos amar, Senhor, do começo ao fim. Por ter um amor que vê e garante, tem certeza que a gente também chegue ao final. Tu sabes, Senhor, tudo que se passa, Senhor, na nossa cabeça, no nosso coração, como nós estamos afligidos, angustiados, Senhor, com várias situações. Tudo que envolve, Senhor, a nossa vida, relacionamentos, outras pessoas. Queremos entregar isso, Senhor, e lançar sobre Ti, Senhor, essas ansiedades. Deixar aos pés da cruz, Senhor, tudo que tira a nossa paz nesse momento e diminui a nossa alegria ao invés de aumentar. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a tirarmos os nossos olhos desses problemas, colocando em Ti e também colocando em outras pessoas. Tendo uma vida cada vez mais como a Tua, Senhor, centrada em outros. Nos usa, Senhor, para ser uma bênção apesar do sofrimento. Nos usa, Senhor, para estender a mão para alguém, Senhor, para ser usado por Ti, apesar das circunstâncias difíceis. E que a nossa alegria venha aumentar. Que a nossa alegria, Senhor, possa chegar a uma medida mais completa. Que nós possamos experimentar, Senhor, a abundância de vida que o Senhor trouxe. Que o diabo veio para roubar, destruir, para colocar as mentiras na nossa cabeça, para realmente acabar com a nossa vida, mas o Senhor veio para nos resgatar, para nos colocar sobre uma rocha mais alta que nós, sobre um fundamento, Senhor, que nos leva até o fim. E Tu és, Senhor, a âncora em que nós nos agarramos nas tempestades da vida. Pedimos, Senhor, pelo Teu alívio nesse momento, pela Tua boa mão nos guiando, Senhor, pela Tua graça sobre as nossas vidas e as Tuas misericórdias, Senhor, que não tem fim. Venha, Senhor, de encontro a essas necessidades em nós, mas que a gente não fique nelas, mas continue vivendo com fé, com alegria, com coragem para Ti, Senhor, porque a nossa vida é por Ti. Te glorificamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.